Graça e paz, família Restaurar, tudo bem com você? Vou te fazer uma pergunta. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então se inscreve, ativa a notificação para que quando a gente lançar um vídeo, você seja o primeiro a ficar sabendo. E agora vai começar um vídeo que vai falar tremendamente no seu coração. Então Deus tem algo para você. Bora para a palavra? Deus te abençoe. Você pode estar quebrado, mas você vai adorar Ele com aquilo que você tem. Você pode estar ferido, você pode estar sentindo-se abandonado. O que é que você trouxe para entregar ao Senhor? Jesus, prepara o nosso coração. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Por favor, você veio aqui adorar ao Senhor, ouvi-lo. Não perca essa chance. Não fica pensando na estrutura. Não fica pensando aqui como acontece tudo, o início, o meio, o fim. Não quebra isso agora. Entrega tudo a Ele. Em nome de Jesus, seja bem-vindo. Jesus, eu quero profetizar. A sua palavra já foi pregada cantada. A sua palavra já foi pregada dançada. É o teu Espírito Santo que convence. Nós entregamos esse ambiente. Faça, Senhor, o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, nós vamos ler a Bíblia sentados. Graça e paz, igreja. Não sei se todos aqui me conhecem, mas eu me chamo Gabriela. Sou pastora auxiliar aqui na igreja. Sou casada há 13 anos. Tenho 2 filhos. Pela graça do Senhor, porque é graça mesmo. Hoje eu estou aqui para trazer a palavra. Abra comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. A Reis falou que eu sou um furacão, mas eu vou tentar hoje. Toda vez eu falo assim. Não vou falar nada, vamos lá. Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Diz assim: quantos encontraram? Abre aí a Bíblia, tá? Não lê aqui pelo telão não. Se você trouxe a Bíblia, abre ela aí em nome de Jesus. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago, vai para o fundo e lançai as vossas redes para pescar. Mas respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos.
mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, quase afundar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador, eu te farei pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Na semana passada o pastor ele mencionou, ele não pregou aqui nesse texto, mas ele mencionou aqui algumas coisas com relação a esse texto que nós acabamos de ler. Se você ler o capítulo anterior ao capítulo 5, você vai ver Lucas relatando que Jesus tinha ido ao deserto, e aquela passagem que nós conhecemos, que ele ficou 40 dias no deserto jejuando. E lá no finalzinho do texto, do capítulo 4, você vai ver que Lucas diz que saindo Jesus, ele vai para o lado da Galileia. E o texto vai dizer que aquela circunvizinhança estava falando de Jesus. E aqui aonde nós lemos, o texto está dizendo que, exatamente o que eu falei, ao retornar a Galileia, sua fama correu e a multidão começou a apertá-lo, com sede, com fome, de ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Então, nas entrelinhas de todos os versículos que nós lemos, nós vamos conhecer esse texto como a pesca maravilhosa. Mas se nós nos atentarmos às revelações do texto, nós vamos ver que Jesus, o interesse dele não era apenas fazer o milagre daquela quantidade enorme de peixe. Na verdade, o Senhor estava tendo um encontro com Pedro e ali preparando ele para se tornar um pescador de homens. Para ensinar que ali estava começando algo diferente. Então eu aprendo que o peixe aqui era apenas um detalhe daquilo que na verdade Jesus estava fazendo na vida de Pedro. E aí nós vamos aprender algumas lições. O texto diz que ele entra no barco e começa a ensinar as multidões daquele lugar. Isso aqui me chama a atenção. Aquela multidão não estava ali por causa de um sinal. Aquela multidão estava ali por causa de uma palavra. Entender isso, a sede dessa multidão nos traz esse sinal revelador, porque trazendo para os nossos dias, ainda que nós vamos ver alguns ministros, arrastando multidões ali no meio, alguns estão por causa do ministro, mas alguns estão com fome e sede da palavra.
E o texto aqui diz: eles apertavam, eles queriam ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. E por isso ele então chega diante da beira daquele lago, encontra ali os pescadores, né? Já vinham passado a noite toda pescando, não tinha pego nada. Creio que você conhece bem essa história. Ele pede o barco emprestado de Pedro, entra no barco e começa a pregar. E quando ele termina, ele então fala para Pedro voltar, ir mais fundo e lançar as redes. E o diálogo de Pedro, de Simão, né, com Jesus: olha, mestre, a gente já ficou a noite toda, mas a gente não pegou nada, mas sobre a sua palavra nós iremos. E aí eu contando essa mensagem para o meu esposo, ele disse assim: você acha que por quê? Por que Pedro decidiu obedecer? Pedro ouviu o sermão de Jesus. Eu acredito que ouvindo ali, o texto diz, eu falei aqui, que a fama de Jesus já corria pelas cidades. Eu quero acreditar que Pedro já tinha ouvido falar de um mestre. E quando Jesus chega, é a oportunidade dele sentar e ouvir uma palavra. E quando a gente senta e ouve uma palavra, a decisão de obedecer cabe a cada um que está atento para ouvir aquilo que Jesus está falando. E após o sermão, né, ele manda Pedro voltar e lançar as suas redes. E nesse momento aqui, o Espírito Santo de Deus, não está na Bíblia, tá? Mas eu creio que foi o momento exato que Simão se converteu. Foi aqui, foi o apelo que ele decidiu entregar a sua vida. Sabe por quê? Ele disse: mestre, ele reconheceu quem era Jesus. Ele disse: olha, a gente já passou a noite toda, mas sobre a sua palavra nós vamos voltar. Você entrou aqui hoje, talvez você já entrou em várias igrejas, talvez você já ouviu o Senhor falar diretamente, usando alguém para falar com você, ou no texto ou no louvor, na pregação ou no louvor. E o Espírito Santo de Deus, ele começa a se revelar a você agora através dessa mensagem. E a decisão é sua de permitir o Senhor entrar ou não na sua vida, reconhecendo quem Ele é. E a primeira lição que eu aprendo aqui é: Jesus entra no lugar que Pedro mais precisava naquele momento. Talvez você pode ler esse texto e pensar assim, que Pedro era um pobre pescador. Ele não era pouco o que ele fazia. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele era empresário da área da pesca. Se a gente prestar um pouquinho de atenção, os evangelhos, especialmente o evangelho de Marcos, no capítulo 6, verso 20, vai dizer: Jesus, a mesma história, Jesus chamou a Pedro, André, Tiago e João, que estavam pescando às margens do mar da Galileia.
O texto vai dizer que Pedro tinha não só um barco, eu entendo que ele tinha uma frota de barcos. Lá no livro de Marcos 1:20 vai dizer: deixando eles o barco com seu pai, com os seus empregados. O texto que nós lemos vai dizer também que ele estava com seus sócios. O peixe naquela época era o que comandava. Então Pedro, ele tinha dinheiro. Ele era um empresário, ele vivia da pesca, ele tinha aquilo dali como sua empresa. E aí, Pedro, no final da história, vai dizer que ele decide deixar tudo e seguir a Jesus. O que eu aprendo aqui é que Jesus, ele chega exatamente no lugar que havia falta naquele momento, mas no lugar em que Pedro tinha total conhecimento, mas só Jesus sabia exatamente o lugar de lançar as redes. O que eu e você podemos aplicar na nossa vida é que nós podemos ser altamente graduados, nós podemos ser totalmente inteligente, ter dom, profissões que as pessoas vão querer, mas o Senhor é o conhecedor de tudo. É Ele quem governa tudo. E aí Jesus manda Pedro ir a um lugar mais fundo. Jesus está dizendo: você vai voltar lá, no lugar que você se frustrou. Você vai voltar lá, no lugar que você passou a noite toda, se cansou, não deu certo. Talvez pode estar preocupado. Você tem funcionários, tem empregados que estão precisando receber o seu salário. Você vai voltar lá agora. E ele decide obedecer. Ele obedece e lança as redes em um lugar mais profundo. E o que acontece? Desse lugar começa a vir um arrastão de peixes. Verso 6. A ponto do barco não conseguir quase ir a pique, de acordo com a quantidade de peixe que ele estava pescando. Jesus está dizendo para você: você vai voltar no lugar da sua frustração, você vai voltar no lugar da sua dor, porque de lá eu vou tirar uma lição que vai te dar sustentação, e não vai alimentar só você, vai alimentar quem está do seu lado também. Nesse lugar acontece um arrastão. Jesus estava trazendo para fora. O Senhor, viver uma vida com Deus, a lógica ela é invertida. A pastora Reide falou: um discurso não é uma semente, não é mesmo? Porque o Senhor, Ele trabalha de dentro para fora. Então nós podemos entender que o Senhor está falando é no lugar mais profundo. Hoje Ele quer te levar a um lugar mais fundo nele, mais profundo, e começar a trazer para fora, e começar a mudar de dentro para fora, porque aquilo que todo mundo vê não é aquilo que sustenta as nossas vidas. Eu sempre falo isso: o que sustenta a nossa vida é aquilo que está escondido, é aquilo que está no secreto. Jesus manda Pedro ir a um lugar mais fundo.
Deus deseja trabalhar dentro de nós, antes de fazer algo a respeito do que está ao nosso redor. As construções internas são fundamentais e de extrema importância para uma transformação externa. A terceira lição: Pedro obedeceu, mesmo cansado. Eu não sei se você tem sentido que você está cansado. Sabe, talvez você tenha tentado aí não só a noite toda, mas anos, meses. E você está cansado. Você acha que não tem mais jeito. E o Senhor hoje, Ele te dá um comando. Obedeça, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, obedeça ao comando que o Senhor está te dando. A decisão de Pedro de obedecer fez ele pegar uma grande quantidade de peixe. Obedecer mesmo frustrado. Obedecer mesmo cansado. Porque quando nós obedecemos, milagres são gerados. Quando nós obedecemos, os milagres são gerados não somente para mim e para você. Os milagres alcançam aqueles que estão à nossa volta. Obedecer faz você multiplicar. Deus usa as nossas maiores frustrações para nos alinhar à perfeita vontade dEle. Sabe, obedecer é olhar com os nossos olhos, como eu acredito que Pedro, ele tinha acabado de vir de lá, ele estava cansado, ele já estava lavando as redes, mas ele decide obedecer. Queridos, obedecer vai fazer a gente se humilhar. Obedecer vai nos ensinar a nos esconder. Obedecer a Deus quando todo mundo está dizendo: você é besta, você é bobo, o que você vai fazer lá? Você já foi lá, você não pegou nada. Talvez isso pode acontecer comigo e com você. Mas obedecer vai gerar milagre de multiplicação na minha e na sua vida. Às vezes nós podemos estar com a razão. Abrir mão da razão é um sinal de maturidade. E entender que quem faz é o Senhor. Quando nós obedecemos, outros vão participar. Quando eles fizeram isso, o texto diz que eles pegaram uma grande quantidade de peixes. As redes se rompiam. Porque, como eu disse, o que o Senhor faz em nós não para em nós. Essa semana eu ouvi um testemunho. Eu não sei se todas as mulheres aqui sabem, mas vai fazer 2 anos que nós temos um grupo no WhatsApp chamado Amigas de Deus. E esse grupo nasceu um dia lá em casa. O Senhor falou comigo: você precisa usar uma ferramenta, as ferramentas, né, que a internet nos dá, para alcançar mulheres, para alcançar lugares que talvez você nunca vai pisar. E ali naquele grupo eu postei no meu Instagram e falei: ó, esse link está aqui, você vai enviar para uma amiga.
Você vai ser uma amiga de Deus na vida dessa mulher. Toda semana nós vamos ter uma palavra aqui por meio de áudio. E se você não quiser colocar sua amiga no grupo, você vai enviar o áudio para ela. E eu tenho certeza que a palavra vai alcançar ela. E o grupo foi crescendo, e foram chegando mulheres do interior do estado, mulheres de outro estado, mulheres de outras nações. E de fato a gente não tem noção com o que o Senhor pode fazer com o nosso sim. Porque quando nós estamos vivendo uma construção em Deus, a primeira coisa que a gente aprende é que nós não precisamos de uma plataforma para liberar uma palavra. A minha e a sua vida prega sem a gente precisar falar. E aí essa semana eu ouvi um testemunho da Sandra. Ela fez o desafio lá do pote da gratidão e ela trabalha num condomínio. E uma das condôminas, uma mulher muito bem sucedida financeiramente, a Sandra pediu um favor a ela de imprimir, né, o negócio lá do pote, o papel. E eu sei que no final Deus colocou a Sandra dentro da casa dessa mulher. E aquela mulher ficou encantada com aquilo que a Sandra estava falando. O que é isso? E a Sandra falou, é um desafio, a gente está lendo o livro de Marcos, a gente está lendo isso, a gente está aprendendo, isso aqui é para você fazer para sua família, para você escrever aqui, ó. Tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, no final do ano vocês vão sentar juntos e vão compartilhar das bênçãos do Senhor na vida de vocês. A mulher falou, Sandra, eu estou toda arrepiada. E chamou o marido, e daqui a pouco chamou o filho. E a Sandra começou a pregar para aquela mulher dentro da casa dela. Depois a mulher entrou no grupo. E aquela mulher está sendo alimentada por uma palavra. Porque aquilo que Deus faz em mim e em você não para em você. Gera milagre, gera multiplicação. O que Jesus faz em nós se multiplica a ponto de encher a vida de outras pessoas, a ponto de encher outro barco. Aquilo que o Senhor começa a fazer em nós, Ele começa também a fazer através de nós. Irmãos, muitas vezes nós oramos falando, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Tem alguém do seu lado esperando uma palavra. Tem alguém do seu lado querendo ouvir um testemunho de quando você reconheceu Jesus como mestre da sua vida. E aí eles vieram e se encheram ambos os barcos. Eu quero te pedir, levante as suas mãos assim. Senhor, eu quero profetizar que tudo aquilo que o Senhor está realizando em nós, o Senhor vai multiplicar e vai tocar a vida daqueles que estão em nossa volta. O Senhor vai tocar a vida dos meus, da minha família. O Senhor vai tocar a vida dos meus vizinhos. O Senhor vai tocar, vai multiplicar, vai crescer, vai alcançar. Em nome de Jesus, no nosso trabalho, na nossa faculdade, vai alcançar a nossa casa, vai alcançar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Em nome de Jesus. E aí Jesus, depois que acontece esse grande milagre, essa grande quantidade de peixes, no verso 8 você vai ver Pedro dizendo:
eu sou um homem pecador. Porque à medida que você se encontra com Jesus, nós somos revelados quem nós somos. Existe uma revelação do quanto nós precisamos dele. E o porquê é tão importante nós estarmos cada vez mais fundo em Deus. Existe uma revelação do quão dependente nós somos. Apesar de Pedro ter toda aquela habilidade, isso quer falar comigo e com você. Não adianta você achar que é do seu jeito. Não adianta você pensar que é da sua maneira. Quando eu tiver um tempo, um momento, uma hora, quando fulano, quando ciclano, não é agora. O Senhor deseja ter um encontro com você hoje. Porque à medida que você se aproxima dele, você descobre quem ele é e quem você é nele. A revelação de quem nós somos é para nos levar a mergulhar ainda mais nele. Porque é impossível descobrir e permanecer do mesmo jeito. E aí, quando eles chegam na praia, o texto fala que eles deixaram tudo e o seguiram. É por isso que eu falo que não era sobre peixe que Jesus estava ensinando a eles. O peixe aqui era apenas um detalhe. E quando a gente fala, eles deixaram tudo, era tudo de valor. Era barco, era empresa. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Quanto a mim e a você, o que é que nós precisamos deixar para seguir a Jesus? Existem pessoas que o dinheiro é o Deus dele. E eu aprendi que a gente não pode ter problema com dinheiro. O problema com dinheiro é quando ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Mas o Senhor nos fez governar, ser governadores. Então, se você tem problema com dinheiro, é porque ele é o seu Deus. Se você acha, eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo, porque toda vez que a gente se aproxima do Senhor, parece que pipoca um monte de problema, um monte de demônio, um monte de coisa. Então, você está escolhendo o seu Senhor. Deixar tudo implica não só financeiramente, implica caráter também, mudança de rota, mudança de vida. Sabe, eu não sei se você está amarrado a uma mágoa. Hoje solta essa corda em nome de Jesus. Eu não sei se você está preso a uma frustração, a um sonho que não aconteceu, a uma mágoa, alguém que te feriu, a uma decepção. Libera isso e vai seguir Jesus. Quando nós decidimos seguir a Jesus, nós vamos viver um processo que vai desenvolver a nossa intimidade com Ele. Nós vamos começar a aprender que muitas coisas nós vamos precisar suportar em silêncio. Seguir a Jesus é fechar a boca, segurar a língua. Seguir a Jesus é não se importar com as calúnias, porque dá vontade da gente se defender. Mas se você se defende, você
Eu tive que me segurar, meu irmão. E aí eu fui saber se eu sou crente de verdade ou não. Se eu deixei mesmo tudo para seguir a Jesus. Quando a nós seguir a Jesus é deixar as dúvidas de lado. Se a gente fosse duvidar, nós não estaríamos aqui. Seguir a Jesus é desenvolver o silêncio. Ai, é difícil. É não se defender. E eu quero te perguntar: o que é que está te impedindo de você a seguir Jesus? Qual é a frustração? Qual é a mágoa ferida? O valor financeiro? O que é que está te impedindo de você seguir a Jesus? O que está impedindo de você largar tudo, sem olhar para trás e dizer: Mestre, eu sou pecador. Mestre, eu quero deixar tudo. Eu quero confiar o governo da minha vida em suas mãos. Queridos, quando você vive isso, você vai passar por um processo de desenvolvimento, como eu falei. Você vai começar a aprender, falar quando deve, se calar quando deve se calar, se comportar. Você vai aprender qual é o momento de agir. Você vai aprender os momentos de celebrar. Você vai aprender o momento de guardar para você. Você vai aprender que tudo aquilo que você tem não é mais seu, mas é do Senhor. Você vai aprender a descansar. Você vai começar a viver um desenvolvimento, porque agora você passa a ser filho, sabe? Não é ser influenciado, é ser filho, é ter uma identidade, é ter um caráter de Cristo na minha e na sua vida. Porque falar de seguir, na era que vivemos, seguimos nas redes sociais tantas pessoas. Somos influenciados por tantas pessoas. Mas o Senhor Jesus te trouxe aqui hoje para pedir: deixa eu entrar no seu barco. Me empresta aí o seu barco. E à medida que Ele entrar no seu barco, Ele vai começar a te trazer para essa habilitação. E aí você não vai pegar mais peixe. Aí aquilo que o Senhor começa a fazer em você, Ele faz através de você. Porque como o pastor disse, o pescador, ele tira o peixe da vida para a morte. Mas o Senhor nos faz pescadores de homens, que é tirar ele da morte para a vida. Se coloca de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Sabe, queridos, às vezes nós dizemos aqui, é um momento, parece que a gente está se implorando para você receber o amor de alguém que sofreu no meu e no seu lugar. E eu não vou fazer esse apelo, porque aquilo que Jesus fez por nós, já era para nós estarmos assim, de joelhos, prostrados diante dele. O que acontece é que nós somos apegados às coisas desse lugar. Nós colocamos um limite, um tempo. Nós colocamos uma razão
sempre o Senhor em último lugar. Então eu quero que você ore, respira bem fundo aí. Estamos no início de um ano. O Senhor hoje, Ele te faz uma pergunta. E eu quero que você aí mencione o seu nome. O Senhor está perguntando aí, Gabi. Ele está perguntando aí, fulano. Você pode voltar lá, ir mais fundo, lançar suas redes. Lá no lugar que você passou a noite toda, que você se feriu, se frustrou, se magoou. Volta lá hoje. Hoje o Senhor te faz uma pergunta. Você permite, você me empresta, você deixa eu entrar no seu barco. Se você dizer que sim, se você dizer que sim, Ele vai começar a desenvolver em você, internamente. Ele vai começar a trazer para fora. Ele vai começar a trabalhar de dentro para fora. E à medida que Ele começar a realizar em você, aí a multiplicação é inevitável. Você vai precisar chamar outras pessoas. As pessoas vão começar a querer andar com você. As pessoas vão começar a querer te ouvir. Escute isso. Por muitos anos eu passei frustrada em uma área da minha vida, onde todas as pessoas ao meu lado conseguiam, menos eu. E nesse lugar de dor, de frustração, de humilhação, a minha oração é: Senhor, eu não entendo, mas eu vou aceitar a sua vontade. Senhor, toma o controle da minha vida em tuas mãos. Um profeta liberou uma palavra sobre a minha vida. E se você crê que Deus está na minha vida, vou fazer um convite específico aqui. Se você quiser receber a oração, você vai vir aqui na frente. Eu entendo que o Senhor nos dá experiências e essa experiência gera autoridade. Então, se a sua frustração hoje é porque alguém te decepcionou, eu quero te chamar. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Se a sua frustração é financeira, eu quero te chamar. Vem aqui na frente, nós iremos orar. Se você que é mulher tem um sonho de gerar um filho, assim como o Senhor fez comigo, abriu a minha madre e me fez mãe de filhos, eu quero te chamar. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Ah, Espírito Santo. Tu és bom, Jesus.